Salve, salve, rapaziada! Agora é oficial, Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Dessa vez é sério, ele confirmou, a partir do dia 26 ele vai vir treinar o Brasil. A CBF fez o anúncio um pouco antes da hora, mas tá tudo certo. Não foi igual da última vez que a CBF anunciou, o Edinaldo foi lá, falou, e o Ancelotti não veio porque não tinha nada fechado. Dessa vez tem, então ele é o novo técnico da seleção, só falta terminar lá a temporada, né, a La Liga, que vai acabar a temporada para o Real Madrid, e aí ele vai vir para o Brasil, e ele é o treinador que talvez possa dar um jeito na seleção, né? Levantar a sobrancelha e colocar a seleção nos trilhos. Ou também pode ser que a seleção continue a mesma coisa. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos trocar essa ideia logo após o react, então. Vamos lá, em 1, 2, 3 e play. Seleção vai retornar. Ancelotti, Brasil, que união espetacular. Se prepara. Aqui é o Brasil. Sonho meu, o mais brabo que reinou no Bernabéu. Olha quanta taça o Ancelotti ergueu. Vem buscar quem falta pro seu apogeu. Já tô pensando onde a sexta estrela vai ficar. Agora na Canária, sobrancelha vai cantar. Agora o nosso Brasa vai voltar a nos orgulhar. Agora na Canária, charutaço vai cantar. Agora eu tô pilhado com essa lá no Canadá. Se prepara, que ele vai brotar. Se prepara. Será que agora o Vini Júnior começa a jogar bem pela seleção? Porque o Ancelotti conhece muito bem o Vini, né? O melhor técnico possível para fazer o Vini Júnior jogar na seleção brasileira. Conhece o jeito que o Vini joga, vai saber montar um esquema ali para o Vini Júnior poder jogar como ele jogava no Real Madrid, treinado pelo Ancelotti. Né? E sem falar do Vini, também tem o Rodrigo, o Militão, né? O próprio Endrick, que o Ancelotti conhece. Então a gente tem aí jogadores que já foram treinados pelo Ancelotti. Deve ter outros também que já foram treinados, que virão a ser convocados, mas esses principais aí que atuam no Real Madrid, a gente sabe que o Ancelotti conhece e são jogadores importantes para a seleção. Mas falando do treinador, né? Dessa contratação. Cara, eu achei muito boa, eu tenho que aplaudir e parabenizar a CBF, porque quando eles erram, eu venho aqui e critico, né? Sempre, porque eles sempre erram. Mas quando eles acertam, eu também venho aqui e parabenizo, não vou ficar também... fizeram isso só para dar uma cortina de fumaça, não sei o que, pelas merdas que estão acontecendo. Tá, pode ser, mas fizeram uma coisa boa, contrataram o melhor treinador possível, né? Porque o Ancelotti é um dos maiores treinadores da história, um dos melhores treinadores da atualidade, o único que venceu as 5 principais ligas, né? La Liga, Ligue 1, Série A, Premier League e a Bundesliga. Deu um branco agora. Então ele venceu essas 5 competições, nenhum outro treinador conseguiu isso. Ele é o treinador que mais venceu o Champions League na história, né? Então ele é um cara muito bom, né? É um treinador excelente, que todos os times que ele treinou foram times que jogaram muito bem e não tem como não pensar que ele não vai fazer um bom trabalho pela seleção brasileira. Então dá uma esperança para o torcedor. Acho que os próprios jogadores têm muito mais confiança no Ancelotti do que em outro treinador, né? Diniz, Dorival. Então acho que ele será sim um bom técnico e eu acho que a seleção vai voltar a jogar bem nas mãos dele. O problema é, será que os jogadores vão se esforçar, vão dar vida, vão voltar a jogar pela seleção brasileira como jogavam antes?
né? E como outras seleções jogam também, porque é só no Brasil que eu vejo jogador com medo, parece, de jogar e se machucar, jogador tirando o pé. Mano, tem que ter vontade, tem que ter raça. A seleção brasileira é mais importante do que jogar por qualquer clube do mundo. Né? Às vezes o cara joga no Real, eu não vou lesionar, senão eu vou perder a temporada no Real. Mano, o Dani está defendendo o Brasil. Então, se os jogadores começarem a dar a vida e darem o máximo de si pela seleção brasileira, eu tenho certeza que, cara, a gente pode sim ganhar o Hexa. Talvez não na próxima Copa agora, no ano que vem, mas talvez lá na outra, se o treinador tiver tempo para trabalhar, se o trabalho estiver sendo bem feito. Então, acho que o Brasil pode sim voltar a ganhar nas mãos do Ancelotti. E o Ancelotti pode ser um cara que organize a seleção para o próximo treinador que vier também pegar uma seleção mais organizada. Porque do jeito que está a seleção, qualquer treinador que vier não vai dar jeito. É que o Ancelotti ele é muito fora da curva, por isso que eu acredito que ele possa, sim, dar um jeito. Mas qualquer outro treinador que viesse, né, brasileiro, treinador assim de um nível abaixo, não iria dar certo, porque a seleção, a CBF está bagunçada. Talvez se a gente voltar a ganhar, mesmo que seja uma Copa América, se a gente voltar a chegar a uma final de Copa do Mundo e a seleção começar a convencer novamente, eu acho que o próximo treinador que vier vai pegar um trabalho mais tranquilo, os jogadores também vão jogar com menos pressão. E eu acho que a contratação do Ancelotti foi muito boa por isso, né? Porque é um jogador que conhece jogadores lá da Europa que atuam na seleção brasileira, né? Inclusive os jogadores que jogam no Real Madrid. É um treinador, como eu disse, um dos melhores da atualidade, vencedor, já venceu tudo. Então não tem o porquê dar errado. Só se a CBF fizer alguma cagada ou se os jogadores não fizerem a parte deles também. Por quê? Porque eu acho que também, caiu alguma coisa aqui, mas enfim. Eu acho que também tem uma questão que o Diniz, o Dorival, esses treinadores aí que a gente teve, são treinadores que se curvam muito à CBF, talvez, né? Se a CBF chegar, né, e falar, convoca tal jogador, faz tal coisa, escala tal jogador de tal esquema tático, eu acho que esses treinadores, eles eram aqueles treinadores que, tipo, tá bom, né, vamos fazer o que a CBF tá mandando, porque senão eu vou perder meu emprego aqui. E aí eu não sei aonde eu vou depois, não sei se eu vou conseguir treinar um clube grande, eu tô na seleção brasileira, meu Deus, eu preciso obedecer à CBF. Talvez eu acho que acontece isso com alguns treinadores, não posso ter certeza, mas às vezes eu suspeito disso em algumas convocações, em algumas convocações que eu vejo, que não faz sentido, algumas alterações, assim, alguns esquemas táticos, sei lá, às vezes eu penso, mano, será que é que nem o Dorival? O Dorival era um bom treinador quando estava no São Paulo, no Flamengo. Aí eu fiquei pensando, será que era o Dorival que fazia essas merda, mano? Ou alguém lá de cima tá mandando ele fazer, colocar esse jogador para jogar? Então pode ser que aconteça isso, não só na seleção brasileira, em outras seleções também. Mas com o Ancelotti eu acho que não. Eu acho que o Ancelotti veio para fazer o trabalho dele, porque ele não quer manchar a carreira dele, não quer manchar a história dele na seleção brasileira, porque ele não tem vínculo nenhum com a seleção brasileira, ele não tá nem aí. Para ele treinar a seleção brasileira não é tão importante quanto para um treinador brasileiro, como o Diniz, o Dorival, o Tite, sabe, esses caras. Então, pro Ancelotti estar aqui treinando a seleção brasileira, tanto faz. Não é tanto faz, claro, é a maior campeã de Copas do Mundo, é a maior seleção do mundo. Claro que o cara, né, tá feliz de treinar a seleção e ele gostaria muito de estar aqui, senão ele não teria vindo para cá. Só que o que eu digo é que pro Ancelotti não é a mesma coisa que pros caras, entendeu? Se der merda e ele sair fora, para ele tá suave. Então, ele não vai querer manchar a carreira dele, a história que ele tem no futebol, obedecendo pessoas da CBF que mandem ele fazer alguma coisa. Então, acho que as convocações realmente vão ser dele, né? As escalações, o esquema tático, quem vai jogar, quem não vai, é decisão do Ancelotti. Se deixar tudo na mão do Ancelotti, aí sim, eu acho que a seleção brasileira volta a ter um padrão de jogo e a jogar bem. Porque ele entende, né? Se ele tiver a oportunidade de fazer o trabalho dele, eu confio, eu acredito que ele consiga, assim, fazer a seleção voltar a nos dar um pouco de alegria. E outra coisa também, né, rapaziada? O Dorival é um treinador muito frouxo. Frouxo que eu digo assim, com todo respeito, mas, sabe, não tem aquela voz ativa. Até a forma que ele fala, assim, ele não tem aquela voz ativa com os caras. Muito jogador que joga pela seleção acha que tem a carreira, e às vezes até tem uma carreira maior, acha que é mais importante do que o Dorival. Então, se o Dorival chegar e falar assim, faz isso, às vezes o cara fala assim, mano, não vou, tá ligado? Quem é você pra falar assim? Tem muito disso e a gente sabe, né, rapaziada? Parece absurdo, mas tem muito disso. Jogador que derruba treinador, jogador que faz panelinha pra
irritar o treinador, tá ligado? O treinador manda fazer as coisas, às vezes o jogador fica irritadinho, faz panelinha ali e os caras fazem tudo o contrário do que o treinador manda fazer. Com o Ancelotti não vai ter isso, com o Ancelotti é firme. O Ancelotti é um cara que é maior que qualquer jogador ali, questão de carreira, maior que qualquer jogador que joga pela seleção brasileira hoje. Ele não é maior que a seleção, não é maior que o Brasil. Isso nunca. Mas ele é maior, ele tem uma carreira muito maior, mais importante do que a maioria desses jogadores, quase todos esses jogadores aí que jogam pela seleção, né? Então, acho que o Ancelotti ele vai ter pulso firme, ele vai ser aquele cara que vai ter moral com os caras, né? Porque precisa ter essa moral, o treinador precisa ter moral com os jogadores. E ele não fica de conversinha, né? É gringo, gringo tem esse jeito, né? Os caras lá, europeu, ele é italiano no caso, mas no geral, assim, os europeus são mais firmes, né? São mais rude. Então ele não é um cara que vai ficar de ideinha, de papinho, amiguinho de jogador igual o Diniz. O Diniz era amiguinho de jogador. Então, rapaziada, agora tem muita coisa que me faz acreditar que a seleção pode voltar a dar certo. Mas tem que ter calma, né? A gente tem que deixar o Ancelotti trabalhar. Como eu falei, talvez a próxima Copa a gente não ganhe, mas chegue longe e convença. Para na outra, quem sabe a gente ganhar o Hexa, né? Mas eu acredito aí, quem sabe até na próxima mesmo. Quem sabe até ano que vem. Daqui um ano a gente está aqui comemorando o Hexa, né? Mas comenta aí, o que vocês acham? Vai dar certo o Ancelotti? Tinha opção melhor? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu.